Olá, Caminho da Luz, seguidores de Jesus. Vamos iniciar então mais uma aula, a quarta aula, que finaliza esse curso de preparação para o batismo. Que coisa maravilhosa! Hoje de manhã eu ouvi uma palavra onde eu já preguei sobre isso também, já falei para vocês sobre isso, que Deus é um Deus que se esconde para se revelar. E essa tese, essa teoria teológica, ela está em todas as escrituras, né? No Monte Sinai, ele se apresentou com um Deus terrível, né? Com relâmpagos e trombetas e escuridão e trevas, né? E mesmo assim, ao mesmo tempo, quando ele chama Moisés e os anciãos para o monte, ele se revela ali e come com eles, né? Eles celebram, ceiam diante da presença desse Deus. Então, ele se mostra assustador, mas ao mesmo tempo se mostra amoroso e longânimo. Isso nos faz quebrantar o nosso coração. Então, as escrituras também fazem isso, né? Parece que Deus ele se esconde em parábolas, se esconde em hermenêutica, né? Ele não se revela de uma maneira explícita, né? Mas ele se coloca em todos os trechos bíblicos, em todos os livros, de maneira que você juntando os pedaços você pode encontrá-lo. Observando, lendo com o coração, né? Porque o Senhor se nos revela ao nosso coração. Então, quando nós ouvimos de bom grado, ouvimos com desejo de conhecê-lo, as escrituras então passam a ser simples de entender, práticas de entender. Por isso que o homem natural, nós, da nossa carne, não conseguimos entendê-lo. E é isso que nós vamos falar hoje também, um pouquinho sobre santificação, né? Um pouquinho dessa reflexão que eu passei para você agora, sobre santificação. Então, nós já passamos, né, sobre 3 aulas, que foi a primeira sobre regeneração, a segunda sobre o que é o batismo, o seu significado, a terceira sobre igreja e a quarta agora falaremos sobre santificação. Então vamos entender um pouco do que se trata o assunto santificação e suas implicações na nossa vida. Quem já ouviu ou já não disse uma palavra semelhante a essa? Eu não faço mal a ninguém, eu sou um santo. Afinal, todos nós já falamos isso. O que é ser santo? Como eu posso me tornar santo? Deus tem proporcionado à humanidade uma imensa vastidão de conhecimento em todas as áreas, inclusive a respeito dele mesmo. Porém, de nada adianta se você não se interessar. O conhecimento está disponível, porque o Senhor disse: assim como as águas cobrem o mar, você já pensou no tamanho do oceano? Assim como as águas cobrem o mar, olha o tamanho das águas. Assim a terra se encherá do conhecimento da minha glória. Então, esse conhecimento, ele é vasto, ele é enorme, ele é imensurável, mas o homem não tem buscado, né? Nem pingo da gota do conhecimento do Senhor. Então, Deus nos chama para um relacionamento com Ele. E não adianta nada, né, eu poder usufruir desse relacionamento se eu não quiser esse relacionamento. Por isso é que são poucas as pessoas que buscam a Deus. Vamos à primeira parte. O que é ser santo? O conceito de santo no dicionário são vários. Ser religioso, divino, consagrado, sacro, sacrossanto, sagrado, santificado, virtuoso, solene, prodigioso, paciente, perfeito, bondoso, benevolente, caridoso, magnífico, enfim, existe uma gama de sinônimos para santo, inocente, casto, ingênuo, puro, né? Mas essas coisas, esses sinônimos, representam realmente aquilo que Deus considera como santo? Então vamos ver um pouquinho o que o mundo considera como santo, o que as religiões consideram como santo. Então, elas criaram dogmas que aplicam sacramentos, que tornam santos, né? Coisas santas que as religiões consideram que não têm efeito nenhum com respeito à santidade que Deus nos requer de nós. Então, assim como a água do batismo também não tem. Vocês se lembram? Nós fazemos um sacramento,
uma ordenança do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo, correto? Mas as águas do batismo para nós, para a Bíblia, não tem significado nenhum, não tem poder nenhum de santificação. A santificação ocorre no coração antes mesmo do batismo. O batismo é uma resposta do pecador ao Deus que o chamou. Então, assim também, o que acontece com as religiões, com o mundo, é que ele pega, por exemplo, a água do batismo e torna ela um objeto de santificação. É só um preceito humano. Então, e com isso, eu não quero invalidar a moral e os bons costumes do que nós vamos falar agora. Muitas das coisas que nós vamos relatar são lícitas e importantes para uma vida daquele que se propõe a servir a Deus, mas não como dogma, como algo que tenha poder, ok? O que eu estou me referindo são as vestes sacerdotais, que algumas religiões afirmam que conferem à pessoa que usa algum tipo de autoridade. Por exemplo, estolas, né? Estolas sacerdotais, aquelas roupas que os religiosos usam, cajados, a pessoa anda com um cajado na mão, né? O Papa, por exemplo, tem um cajado e o cajado tem todo um simbolismo, né? O crucifixo, adianta eu colocar uma cruzinha no meu peito, vai me trazer algum tipo de poder ou proteção? No caso, por exemplo, podemos mencionar das questões das religiões, e quando a gente fala das religiões, nós estamos aqui atacando a fé de ninguém. As pessoas creem no que elas quiserem, né? Se elas quiserem crer numa árvore, elas podem crer, é um direito delas. Mas nós temos que pontuar essas coisas e apontar aquilo que é fato. Então, no caso da batina do padre, por exemplo, eles consideram que a batina preta representa a morte de Jesus. Os 33 botões, a sua idade de nascimento. E os botões das mangas, as 5 chagas de Jesus. Então, eles conferem aquilo um caráter de santidade para o padre, né? As abotoaduras, né? As 5 abotoaduras são as chagas de Jesus, são todos representativos, né? Eu posso pegar, por exemplo, como eu já disse, eu posso pegar a Bíblia e colocar debaixo do meu braço e andar pela rua e parecer que sou uma pessoa religiosa, parecer que sou uma pessoa pura, que sou alguém que tem uma grande estatura espiritual, que eu sou, né, uma pessoa muito religiosa, mas a Bíblia em si não me confere nenhum poder se eu não estudá-la, se eu não praticá-la, ok? Um terno, né, uma camisa, como eu disse para vocês, eu não quero invalidar a importância de você andar bem vestido, de você se comportar bem e ter vestes adequadas quando você vai à igreja, quando você cultua a Deus, assim como em todo o mundo. Você não entra no fórum vestido de bermuda e nenhuma mulher pode entrar no fórum de calça, porque são regras. Então as regras são uma coisa, conferir autoridade e poder a uma veste ou algum objeto é outra coisa, é isso que nós estamos discutindo aqui. E o mundo confere poderes de santificação a objetos e a coisas, tá? Então, por exemplo, uma gravata, uma camisa, ou até mesmo se eu vestisse a camisa da CLSJ, será que eu não ficaria mais santo? Ah, irmãos, eu quero dizer para vocês que infelizmente a camisa da CLSJ não tem poder de remover da minha mente e do meu coração o meu pecado. Não tem poder de remover da minha mente e do meu coração o meu ódio pelo meu irmão, as minhas práticas ilícitas, né? O sentimento, sentimentos pecaminosos do meu coração, a sensualidade não tem poder. Se um objeto conferisse poder, ou mesmo a água do batismo, de me limpar dos meus pensamentos, da minha maldade, quão bom seria o mundo todo se batizando, seríamos todos puros e sem defeito, né? Então, qual que é o conceito de santidade que o mundo confere? Né? Ele confere ao nosso aspecto exterior, né? Uma determinada roupa que a pessoa usa, que um sacerdote usa, de qualquer religião, confere a ele uma autoridade espiritual, né? Se eu fosse dotado de virtudes, o irmão Alain é tão virtuoso, ele tem tanta sabedoria, conhecimento, ele é tão
eloquente, né? Ele é tão sábio. Isso tudo me confere santidade? Andar com um terço ou com a Bíblia debaixo do braço, né? Um tipo de roupa que eu uso especial, palavras de conhecimento, do conhecimento da Bíblia, nossa, como ele conhece as Escrituras, ele é santo, né? Será que isso me confere santidade? Vestir de branco, né, no final do ano, ou uma vestimenta de branco para uma aplicação de um culto religioso de qualquer natureza. Vestir de branco, então, me torna puro, né? Vamos falar aí, temos casos de pessoas de religiões, de determinadas religiões que hoje estão presos, né? Eles viviam vestidos de branco, estão presos por estupro, por violência de centenas de mulheres. Então, se a roupa, ou se a maneira de falar, ou se as qualidades, né, pudessem conferir a pessoas santidade, isso não aconteceria. E isso falo de todas as religiões. Em todas as religiões nós temos escândalos sexuais. E as pessoas ali muitas vezes estavam com a Bíblia na mão, vestindo roupas sacerdotais e se dizendo sacerdotes de Deus. E praticaram atos abomináveis, né? Em todas as religiões, inclusive na religião evangélica. Falo isso para que vocês não pensem que eu estou segmentando ou sendo imparcial, né? Eu estou falando do ser humano e da sua natureza pecaminosa, ok? Inclusive do professor que vos fala. Se eu mudar meu jeito de falar, é isso que te digo, então, irmão, agora, então, mudar o meu tom de voz, será que isso me faz santo? Né? Se eu fizesse força, né? Se eu franzir o rosto, se eu tiver um comportamento corporal, uma expressão corporal mais intensa, será que isso me santifica? Né? Ou ser canonizado, alguma religião, independente da que eu professe, disser assim, eu confiro ao Alain um certificado de santidade. Este homem realmente foi considerado santo. Quantos santos foram canonizados, considerados santos, que tinham uma vida pregressa? Depois foi-se saber que eram homens realmente perversos e maus. Não é? Então isso parece que não confere ao homem santidade, essas coisas. Paulo já lutava contra isso no Novo Testamento, no Evangelho. Paulo escreve inclusive uma carta aos Colossenses, que eram atacados em todos os sentidos dentro da igreja, sobre essas questões que não conferiam aos homens santidade. Então vamos ver o que diz Colossenses 2, 20 e 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, rudimentos são essas práticas, essas coisas, né? As coisas que os homens fazem, ou objetos, ou roupas, ou procederes. Se vocês estão mortos por essas coisas, por que essas pessoas carregam ainda essas ordenanças, essas regras humanas? Como se vivessem no mundo. Tais como, aí ele explica, não toque, não prove, não manuseie. Ele estava falando daqueles que estavam entrando dentro da igreja e dizendo para as pessoas, vocês creem em Jesus, fazem bem, mas vocês precisam também guardar esses preceitos, esses rudimentos da religião judaica, para que vocês então tenham uma salvação completa, né? Então, todas essas coisas foram feitas para nosso uso, sem restrição. Deus nunca impediu que alguém usasse ou deixasse de usar alguma coisa. Mas as religiões tornam essas coisas proibidas, fazendo dessas coisas santas de maneira que as pessoas acreditem que usando aquelas coisas podem se livrar da sensualidade do pecado. Então o que acontece? Elas transferem a plena salvação de Cristo, a plena redenção de Cristo e somente a redenção de Cristo pelo seu sangue e a santificação pelo Espírito Santo para coisas. E aí elas se afastam da verdadeira regeneração do coração. Então Paulo diz, essas coisas elas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. São coisas físicas. Acabei de falar, elas não têm poder espiritual sobre nós. O crucifixo, a roupa, a Bíblia debaixo do braço, né? Uma roupa especial, não tem poder sobre nós, elas perecem, elas são coisas
materiais. As coisas materiais não podem transformar o coração do homem. E aí Paulo diz, as quais têm, na verdade, uma aparência de sabedoria. Nossa, ele leva o crucifixo, ele tatuou o crucifixo aqui no pescoço. Ele tem tatuado o rosto de Jesus no braço. Veja, o mundo tenta mostrar que aquilo confere algum tipo de blindagem, ou poder, ou lavagem sobre o coração humano, mas não tem. Tem aparência de sabedoria. Devoção voluntária, olha, ele está fazendo. Humildade, olha como ele é humilde, como ele é piedoso, né? E em disciplina do corpo, por quê? Porque eles exigiam que aquelas pessoas fizessem práticas de automutilação, de flagelo, de jejuns intermitentes. Nós vamos ver tudo isso que Paulo estava combatendo na igreja, né? Aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Veja que é exatamente isso que as figuras e as coisas colocadas no lugar de Cristo conferem. Eu vou fazer isso aqui porque é mais fácil do que eu me arrepender do meu roubo, me arrepender da minha mentira, me arrepender do ódio que eu tenho contra o meu irmão, contra o meu parente, contra o meu esposo, contra a minha esposa, meus filhos. É muito mais fácil, porque você põe o objeto e se justifica no objeto. Transfere para o objeto essa responsabilidade. E aí ele diz, mas não são de nenhum valor para a satisfação da carne. Outra tradução diz, contra a sensualidade. Mas tudo isso não tem valor para controlar as paixões que levam à imoralidade, viu? Eles não conseguem apagar esses sentimentos dentro de nós. Então eu vou deixar um exemplo aqui, impossível de você não compreender. Uma mulher, ela pode se cobrir da cabeça aos pés, com um véu na cabeça, um hábito religioso, uma burca muçulmana, que eles cobrem, né? A burca cobre o corpo inteiro da mulher, só deixa os olhos de fora. Basta um olhar de uma mulher, só os olhos, olhar para um homem, o homem olhar para ela e o desejo sexual é aflorado. A forma de uma mulher já é o suficiente, ela não precisa estar vestida seminua, de biquíni, ela não precisa estar vestida de forma sensual, mas quando uma mulher anda, são coisas naturais que Deus criou. O desejo sexual no matrimônio é lícito e Deus colocou isso para que o homem ame, a mulher ame o homem, eles se amem mutuamente. Mas a sensualidade, que é o quê? O sexo ilícito, o sexo fora do casamento, o sexo proibido, que é o sexo fora do matrimônio, do leito do casal. Isso é algo que está na nossa natureza por causa do instinto e do pecado. Então, quando uma mulher passa de burca, basta o andar dela, um vento que bata e mostre alguma forma dela, já vai trazer sobre o homem o desejo sexual, a sensualidade. E ela pode estar vestida de burca, mas dentro dela ela ser uma pessoa promíscua. A burca não tem o poder de apagar a sensualidade que está no coração dela, e nem do homem que a olha, mesmo ela estando coberta. Então, o que Paulo está mostrando é que essas coisas perecem, elas são humanas, mas as coisas espirituais é que podem apagar a nossa sensualidade, os nossos desejos ilícitos, ok? Então, basta olhar um tom de voz, você conversar com uma pessoa, mesmo que ela esteja do outro lado da porta, né? Uma palavra, uma expressão mais amorosa já desperta em nós os desejos, né? Então, uma forma debaixo das roupas já pode aflorar isso. Então, nenhum homem pode controlar aquilo que Deus imprimiu no homem. Só que o homem usa as coisas que Deus imprimiu, que é o sexo, a sexualidade, para a sensualidade, ou seja, para o pecado. Você quer uma prova disso? Se você for num sex shop, vai ter uma roupa lá, uma roupa de freira lá, para ser usada como estímulo sexual. Porque o que é encoberto, misterioso, provoca cobiça e acende o desejo proibido em nós. Depois Paulo também fala das filosofias e tradições humanas. O platonismo acreditava que o corpo não servia para nada.
e só a alma que era pura. Então, o platonismo estava dizendo, os gregos estavam dizendo dentro da igreja, muitos que se convertiam e outros homens que se convertiam maus e perversos, que distorciam a palavra, o Cristo que tinha vindo nos salvar, dizendo que Deus jamais poderia ter vindo em forma humana, porque o corpo não serve para nada. E eles praticavam também a seguinte ideia, de que se você poderia fazer o que quisesse com o corpo, mas que no final a alma seria salva, porque só a alma que teria valor, o corpo era para ser destruído mesmo. Então eles praticavam orgias e atos que eram contraditórios ao Evangelho de Cristo de santidade, né? Então Jesus jamais teria vindo em forma humana, mas essa é a nossa fé. É justamente o fato de Jesus ter vindo em forma humana que nos garante a nossa salvação, porque ele morreu no nosso lugar, de forma humana. E hoje na igreja atual, contemporânea, nós vemos a mesma coisa. Jesus já morreu por mim, então o preço já foi pago, não importa o que eu faça com o meu corpo, eu já estou salvo. Não importa onde eu frequente, não importa se eu continuo vivendo a mesma vida que eu tinha anteriormente, que eu já sou salvo, pois o Senhor pagou na cruz pelos meus pecados. Então, mesma ideia antigamente, a mesma luta que Paulo tinha com os hereges na igreja, gregos, né, com as suas filosofias, hoje inunda e mancha a igreja também contemporânea. A adoção dos anjos, adoração de anjos, como intermediários, né, intermediários entre o homem e Deus. Isso invalidava também, era o mesmo costume idólatra, pagão, que eles tinham dos seus deuses gregos, da sua mitologia grega, né? E eles estavam ensinando que os anjos podiam ser intermediários entre nós e Deus, e que havia uma necessidade de nós buscarmos os anjos para encontrarmos a Deus. Então, eles substituíam também a adoração dos anjos a confiar exclusivamente em Cristo como único mediador entre Deus e os anjos, e Deus e os homens. Então veja que coisa interessante. Os homens sempre estão querendo forçar, empurrar alguma coisa que encaixe no meio do plano de salvação de Deus. Por isso que isso também se encaixa nas questões dos conceitos de santidade que a gente está refletindo agora. O legalismo, os judeus entravam dizendo, olha, você aceitou Jesus? Muito bem, eu também aceito, só que você tem que se circuncidar. Você tem que aplicar na sua carne a mesma lei que Deus derramou sobre os judeus, né? Fazendo com que práticas, né, fundamentos, como eu disse lá no princípio, rudimentos do mundo, né? Os rudimentos que eram o princípio de Cristo, aquilo representava aquilo que nós vivemos hoje pelo Espírito, tá? Tinha essa representação para Deus, mas eles achavam que a circuncisão conferia algum tipo de santidade e estavam manchando a doutrina de Cristo, que Cristo havia já estado entre nós em forma humana, nos salvando totalmente do pecado, cumprindo a lei para nos salvar do pecado. E defendiam também abstinências severas, uma semana de jejum, né, jejuns prolongados, flagelos da carne. Na Índia existe um movimento, um dia santo lá que eles consideram Jesus na Índia, em algumas religiões lá, e eles se flagelam com chicotes nas costas até sangrar, até a carne viva. Se crucificam, querendo, de alguma maneira, tomar sobre eles aquilo que só Deus poderia realizar. Veja que perigo que é o do ascetismo, que é o corpo como uma forma de flagelo para a santificação, e o legalismo, que são as leis, tentando usar as leis judaicas para trazer algum tipo de salvação ou santificação. Então, eles tentavam passar esses dogmas que eram mais importantes do que Cristo, né? Que o homem podia fazer coisas que só Deus tinha o poder de fazer. E revelações também, o gnosticismo, né? Visões e revelações que os homens ao longo do tempo tiveram e que levaram a igreja a enganos terríveis, dizendo que Deus não tinha dado a sua revelação completa. A revelação completa
É Cristo Jesus. Um dia nós vamos entrar nas heresias e vocês vão entender os absurdos que Satanás imprimiu na igreja para tirar as pessoas da verdade única, que é a revelação de Cristo. Então, milagres e profecias não têm valor nenhum se elas não apontarem somente para Cristo e a sua salvação. Veja quantas coisas que estão embutidas nas questões de santificação, né, que eram consideradas como coisas para se santificar. E nós temos aprendido que é Cristo e a sua cruz. Quanta sutileza nesses preceitos de homens. Satanás, ele não é contra a boa moral. Dá a impressão de que se flagelar é legal, porque a pessoa está, nossa, cumprindo um ato extremo de entrega. Quando eu, antes de me converter, eu achava lindo, achava bonito. Nossa, essa pessoa foi num nível espiritual que ela é capaz de sentir dor, de ferir o próprio corpo por amor a Deus. Isso não é amor a Deus. Amor a Deus é receber o seu filho como Salvador da sua alma. Isso é amar a Deus, porque você olha para ele e diz, que obra que você fez, meu Deus, né? Perdão, eu uso você, mas só nesse contexto. Que obra, né, do homem que ainda não é revelado, que obra que você fez, né? Você morreu no meu lugar e eu pego esse sacrifício. Não, os homens dizem assim, não, eu vou fazer alguma coisa no meu corpo, eu vou ter um procedimento que eu vou me salvar. Então você não ama a Deus quando você confere a você coisas que somente são dadas gratuitamente por Deus, que somente são a glória de Deus. São atos que Deus realizou e que conferem a Ele a glória e não a você. Ok? Então parece que é bonito, parece que é piedoso, mas não passa de engano, de uma mentira e um sofisma que o homem tem para fugir da glória de Deus e da sua obra salvífica. Então você pode ter uma moral impecável. Satanás ama isso, né? Pais de família que pagam seus impostos, né? Mas que são pecadores, que precisam de regeneração. Então ele gosta da aparência. Satanás ama a aparência, né? Boas obras, ofertas, dinheiro que a pessoa dá para instituições de caridade, isso é lindo, maravilhoso, mas não pode nos salvar. Isso é uma obrigação, não é moeda de troca, né? Uma moeda aceita por Deus. Mas vamos lá então. Deus exige que nós sejamos santos? Sim. Vamos ler em Levítico 11:44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Levíticos 27. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Em 1 Pedro 1,15 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que Pedro está dizendo para crentes. Então, ele não está dizendo para pessoas que estão no mundo, largadas no mundo, instigando essas pessoas que venham para Cristo. Ele está dizendo para aqueles que estão em Cristo. Diz que sem santificação e paz, ninguém verá a Deus. Ora, mas essas pessoas já não eram salvas? Pois é, mas existem condições. Vamos entender isso. Em toda a Escritura, nós somos convocados a Deus à santidade. Esse é o padrão e o modelo que Deus exige de nós, para que nós sejamos os seus filhos. Então vamos fechar a primeira parte aqui entendendo isso. Coisas práticas e vestimentas e qualquer conhecimento fora de Cristo não tem poder de nos transformar em santos. Então vamos ver então conhecer um pouquinho dos atributos de Deus e o que Ele nos revela acerca da sua pessoa. Eu vou falar alguns atributos aqui. Atributos são as características que Deus tem na sua natureza. Ok?
Esses atributos, alguns dos atributos que Deus tem na sua natureza são os atributos incomunicáveis, que ele não confere a ninguém, ele não compartilha, ele não divide com ninguém, ok? E existem os atributos comunicáveis, que ele comunica com as suas criaturas. Então vamos sem delongas falar sobre eles, e a importância deles são tão grandes da gente conhecer como que Deus é, porque alguns dos seus atributos já apontam para os erros das religiões. Vamos lá que aos poucos eu vou esclarecendo isso para vocês. A seidade é a autoexistência de Deus. A seidade de Deus se refere à sua autoexistência, à independência absoluta. Deus não depende de nada além de si mesmo para existir. Então ele não tem como ter sido criado. Ele é a fonte e a causa da sua própria existência. Isso é um mistério extraordinário. Um dia nós vamos estudar sobre ele mais profundamente. Unidade. Todos os atributos de Deus estão juntos. Quando ele se apresenta, ele não pode ser só amor. Ele tem que ser amor, justiça, bondade, juízo e assim por diante, ok? Então, sua singularidade e ausência de qualquer divisão ou multiplicidade na sua essência. O que acontece nas religiões? Cada hora elas falam uma coisa. Uma hora pode, outra hora não pode, né? E também apresenta a Bíblia se revelando a Deus em forma triuna, né? Triuna é um mistério que nós conseguimos entender quando nós conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os seus atributos, que são individuais, tá? Mas, ao mesmo tempo, Deus também não pode se separar, assim como você não pode se separar. E você é um ser pensante, um ser linguístico que expressa suas emoções e um ser físico, uma alma vivente, né? Você é um ser vivo. Assim também Deus se expressa no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ok? Você tem uma alma vivente, como o Espírito Santo o é. A imutabilidade, ele não varia, ele não tem sombra de variação. Infinitude, ele não é limitado ao espaço-tempo, como eu usei já um exemplo, que você tem um copo de água. Vamos supor que eu tenha criado aquele copo de água, mas eu não caibo dentro dele. Não tem como entrar dentro da minha criação. Assim Deus também é. O universo é infinito, não é? Mas Deus não cabe dentro dele, porque ele é infinito, né? Sua onipresença, ele está plenamente presente em todos os lugares. Sua onipotência, o seu poder é total. Ninguém tem poder de definir nada se Deus não assim o decidir. Sua onisciência, ele conhece todas as coisas que estão acontecendo, desde uma bactéria, como ela está, se ela vive, se ela morre, o que ela está fazendo, como assim um ser humano ou um animal. Essa onisciência derruba uma filosofia ou uma religião que acredita que existem homens santos que estão ao lado de Deus que podem interceder por nós. Para que um homem pudesse interceder por nós, ele teria que estar onipresente em todos os lugares e onisciente de todas as coisas. Então, vamos supor que o Alain fosse santificado e estivesse ao lado de Deus. Esse atributo, onisciência e onipresença, são atributos que são conferidos a Deus, ok? Para que eu pudesse ouvir a oração de alguém e interceder por alguém, eu teria que ouvir a oração de 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. E isso não é conferido a um homem. Então veja como as religiões distorcem as coisas e somente estudando um atributo de Deus a gente chega à conclusão de que aquilo não é verdade e não é possível, tá bom? Outro dia nós falamos sobre isso, senão, se deixar, eu vou continuar aqui falando sobre cada um dos detalhes. Soberania, ele tem o controle total. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Transcendência, Deus está acima e além da sua criação. Tá? Então, depois nós explicamos isso também, tem a ver com também a infinitude, né? Mas vamos em frente. Os aspectos comunicáveis, olha os aspectos comunicáveis que a gente sabe, a gente pode até proceder e agir através deles. Amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, paciência, veracidade, liberdade, paz, fidelidade, bondade e santidade.
Nós vamos destacar hoje o atributo maior de Deus, que é o atributo da santidade. Só há um dos atributos que a Bíblia menciona sobre a natureza de Deus e que se repete 3 vezes, que é o atributo santo. Santo no conceito bíblico, agora nós vamos ver o que o conceito bíblico define como santo. É separado, único, exclusivo, distinto de tudo. Não há nada semelhante à santidade, diferente de tudo. Então a santidade de Deus é um dos atributos mais fundamentais e distintos da sua natureza. Eles se referem à sua absoluta pureza moral e à sua separação do pecado e da impureza. Deus é completamente perfeito em sua santidade e não pode tolerar o mal. Por isso, quando Adão comeu o fruto, vocês vão dizer assim: nossa, mas não foi um castigo muito severo? Ele já havia avisado. E quando ele fala, aquilo se cumpre. E Adão resolveu afrontar a Deus comendo do fruto que lhe era proibido. Então ele morreu, porque Deus disse. Então Deus não pode voltar atrás na sua santidade. É a base da sua justiça e retidão. É a norma pela qual ele julga todas as coisas. Então Deus é santo em todos os seus atributos. Vamos ver aonde a Bíblia disse que Deus era santo. Então, vamos primeiro entender. Deus é santo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele é santo completo, né? Seu caráter, ele é absolutamente puro, justo, sem mancha. Suas ações, todas as suas obras são marcadas pela santidade, refletindo seu caráter perfeito. Seus padrões, ele estabelece padrões morais elevados para a criação, chamando o seu povo a viver em conformidade com a santidade. Não fosse assim, Paulo não teria dito, Pedro não teria dito: andais em paz com todos e em santificação, sem a qual vocês não vão ver o Senhor. Ok? Referências, qual que são? Isaías 6,3, quando Isaías esteve lá no trono de Deus, ele viu os anjos voando em volta do trono, cobertos nos pés, no corpo e no rosto. Eles não podiam olhar para Deus, tal era o brilho da sua santidade. E eles cantavam: Santo, 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 3 vezes. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, no céu, o hino que é cantado sem parar, eternamente, 24 horas por dia, é o hino que declara a principal e soberana caráter e atributo de Deus, que é a santidade. Então, essa repetição tripla de santo na Bíblia, como Isaías 6,3 enfatiza, é a intensidade, a absoluta pureza da santidade de Deus. A santidade de Deus nos chama para buscar uma pureza moral e espiritual nas nossas próprias vidas e reverenciá-lo em temor. E também a base da nossa separação do pecado, a base da nossa separação desse mundo. Não faz sentido nós recebermos a Deus, nos entregarmos a Ele e vivermos nesse mundo, na prática das coisas desse mundo. Então, que conclusão que a gente chega na segunda parte? É de que os padrões de Deus são elevadíssimos e inalcançáveis. Como nós vamos alcançá-lo? Agora, a coisa ficou estreita para o nosso lado. Vamos ver como é que Deus nos permite e nos concede uma forma de sermos santos? Vamos para a terceira parte agora. O batismo é a circuncisão do coração. Gênesis 17. Quando Abraão tinha 99 anos, versículo 1, tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha só ele falando dos seus atributos aí. Anda em minha presença e ser perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Disse mais Deus a Abraão: Ora, quanto a ti, guardas o meu pacto, tu e a tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão entre vós será circuncidado.
circuncidado. Então Deus disse para Abraão, para que todos os homens circuncide o prepúcio deles e essa será a nossa aliança. Isso tinha uma figura, um significado que nós vamos ver a seguir. Ser perfeito aqui não é ser perfeito porque você tem essa capacidade, mas ser perfeito era uma exigência de quem anda na presença de Deus. Não é um mérito próprio que Deus estava pedindo para Abraão. Ele estava dizendo isso aqui, ó, faz o que eu te mando. Se você fizer o que eu te mando, você vai ser perfeito. Por isso que ele diz, ser perfeito, me obedece e anda na minha presença. Essa era a exigência que Deus estava fazendo. Tem pessoas que pensam que Abraão era diferente de nós, que ele era perfeito, ele não era. Mas continuando, em Colossenses 2,13, agora Paulo vai falar em Colossenses qual que é a representação dessa circuncisão hoje. Que aqui Deus está falando para Abraão, lá no Velho Testamento. Mas Paulo vem nos mostrar qual que é, o que Deus estava querendo dizer para os nossos dias. E estáis perfeitos nele. Ora, não era só para Abraão? Não. Cristo também nos chama à perfeição. Que é a cabeça de todo principado e potestade, que é Cristo, no qual também estáis circuncidados. Ora, você se circuncidou? E as mulheres, como que se circuncidam? Está falando de todos os homens e mulheres agora. Circuncidados com a circuncisão não feita por mão. Não é a circuncisão de cortar a pelinha do prepúcio. Não é essa circuncisão, ela não é material, que eu acabei de falar das coisas materiais. Ela é uma circuncisão espiritual. Veja, por mão, no despojo do corpo, do pecado, da carne, né? Que era pedaço de carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo. Recebi Jesus como meu Salvador, o que eu tenho que fazer? Vou me casar com ele. Vou me casar com ele. Vou morrer lá no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, porque você creu em Cristo, que o ressuscitou dos mortos. E quando vocês estavam mortos no pecado e na incircuncisão, não era do prepúcio, não era do pedaço de carne, da vossa carne, incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando as vossas ofensas. Olha, nós estávamos mortos porque não tínhamos a revelação de Cristo. E aqui a incircuncisão está falando da incircuncisão do nosso coração. Agora, nós somos circuncidados não na carne, mas no espírito, dentro dos nossos corações. Lembra que Deus jurou que faria uma segunda aliança, gravando suas leis em nossos corações pelo Espírito Santo? O batismo representa isso. Representa a sua entrega para Deus definitivamente como um casamento, circuncidando agora não o prepúcio da carne, mas o seu coração. Então, nós temos que viver uma vida transformada. Veja o processo de santificação em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, nosso entendimento. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. E veja, então nós temos que ter um processo de santificação pela nossa regeneração humana, pela nossa culto incompreensível. O que é um culto racional? Eu entendo que Jesus morreu no meu lugar. Pronto, você entendeu. Eu entendo que eu não posso me salvar. Pronto, você entendeu. Quando você chega na igreja, você fala, meu Deus, muito obrigado. Eu vim aqui para agradecer pelo que o Senhor fez para mim na cruz. Isso é o culto racional. A obra do Espírito Santo na vida do crente. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne, do prepúcio, são manifestas. As quais são? Prostituição, impureza, lascívia. A circuncisão podia tirar isso do homem? Viu como encaixa com o que eu estava falando a respeito das coisas? A circuncisão não podia tirar o pecado do homem. Não tira a sensualidade. Não tira a mentira. O homicídio não tira. Então veja o que ele fala.
Os quais são prostituição, pureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, os partidos, as facções, né? As invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Nós temos duas coisas aqui: a circuncisão da carne, que não pode te remover os pecados, e a santificação, porque se nós dizemos que somos de Deus, não podemos praticar mais essas coisas, das quais não herdaremos o reino de Deus. Então precisamos ser santos, ok? Então, e Paulo aqui novamente, volto a frisar para vocês, continua falando para crentes e não para incrédulos, ok? Vamos lá, ele continua: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, porque quem pratica essas coisas já foi circuncidado no coração, portanto, ele faz isso de forma natural por meio do Espírito, que o Espírito repousou sobre ele e agora gera um fruto, que é um fruto que vem do Espírito, que compõe todos esses atributos aqui. Tá? E os que são de Cristo, ele continua no 24, crucificaram sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Veja, a Bíblia ela usa muitas figuras. Você não está crucificado, você está com a mão furada? Não está. Você está na cruz? Não. É um símbolo, uma figura, uma sombra. Aquilo que representa o que você deve ser em Cristo Jesus, crucificado, porque você morreu à morte dele. Não foi isso que você vai fazer no batismo ou que você já fez? Então ninguém precisa da lei para fazer o que é certo. Fazer o bem expressa toda a vontade de Deus na lei. Então quem pratica o bem, cumpre a lei. Mas nós não conseguimos fazer isso porque Paulo está dizendo aqui, ó, que é um fruto do Espírito. Estamos começando a costurar a santidade. Como é que a gente vai fazer para ser aquele perfeito que Deus está se referindo lá e ser santo? Então vamos para a quarta parte dessa nossa aula. Nós vamos fazer uma leitura em Romanos 6 agora, que faz uma identificação com Cristo, que mostra para os homens como eles devem se portar e se identificarem, né? Deixa por enquanto, João, eu tenho que me batizar para dar exemplo para eles, para que eles sigam o que eu estou fazendo, ok? Vamos lá, Romanos 6, de 1 a 15. Que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Não é que fomos batizados quando Jesus morreu lá. Isso tem que ser uma decisão atual. Tem doutrinas que dizem que não precisa de batismo. Por quê? Porque se somos batizados na morte, foi na cruz. Não, irmãos. A cruz foi a morte dele, ele morreu no nosso lugar. Agora nós precisamos tomar uma decisão por ele, que é se batizando. Então veja que essas doutrinas distorcem totalmente o que está escrito aqui. De sorte que se fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, no batismo você não morre? Então, sepultados pelo batismo na morte, tem que ter o batismo. Paulo não está invalidando o batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Ele não está falando só da ressurreição que Deus vai nos dar depois que nós morrermos e formos ressuscitados, mas aqui a ressurreição foi feita agora. Porque transformados, vivemos diferente, agora vivemos como a sua semelhança. Porque se fomos plantados com ele, plantado o que está se referindo aqui? Plantado como uma semente. A semente não é colocada na terra, ela não morre para poder dar lugar à planta em si. Então, assim, nós fomos plantados na sua morte. Fomos ali mortos no batismo. Também seremos na sua ressurreição. Então, quem morre não tem mais dívida. E quem ressuscita já não tem mais vida própria, porque já é transformado pela ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Olha aqui, irmão, cada versículo desses reflete a mesma coisa. Está falando a mesma coisa de forma diferente. Só que nos
esclarecendo, nos iluminando, tá? Sabendo que o homem foi crucificado com ele para o corpo do pecado, ou seja, nós não morremos literalmente, mas morremos para este mundo, para que não sirvamos mais ao pecado, ou seja, a gente deve agir como nós prometemos que faríamos, porque aquele que está morto está justificado do pecado, a pena foi paga. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então ele está falando a prática de hoje. Nós deixamos o mundo e passamos a viver em novidade de vida. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Né? Ele ressuscitou, agora ele está num novo corpo. Então ele não pode morrer. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto viver, vive para Deus. Esse também deve ser o nosso objetivo, igual ao de Cristo. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o pecado, portanto, em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresentais vossos membros ao pecado, ou seja, apresentar o seguinte: não cometa pecados, corra deles, fuja deles, né? Por instrumento de iniquidade. Veja, instrumento, ferramenta, não use o seu corpo para praticar pecados, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu não preciso explicar isso, está tão claro como água. Paulo, às vezes ele é complicado, mas às vezes ele é muito claro. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Veja, quem pratica aquelas boas obras, pratica a lei, que é a vontade de Deus, a bondade, que você fosse uma nova criatura. Mas debaixo da graça. E aí muitos usam essa palavra, debaixo da graça, para praticarem pecados, porque a graça então salvou, foi de graça, então Jesus já pagou, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Viu como eles distorcem? E estou falando de crentes, tá? Distorcem a verdade. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Não, ele acabou de dizer lá em cima, né? Os frutos do Espírito, né? Que diz, que nós vemos aqui em Gálatas, né? As obras da carne, e depois vemos os frutos do Espírito, né? Aqui também em Romanos, Paulo está explicando para nós, né? Em Romanos, Paulo nos esclarece, dizendo que porque não estamos debaixo da lei, mas lá em Gálatas ele diz, olha, os frutos do Espírito são esses. Então, nós não pecamos, né? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? Não, nós não pecamos porque nós recebemos a revelação e nós vivemos no fruto do Espírito. Então, nós andamos em todos aqueles atributos do Espírito que nos livram, nos removem, nos tiram do pecado. Ainda que nós escorreguemos, nós cometemos ainda falhas, e muitas, mas nós andamos no Espírito de maneira que nós cumpramos a lei. Ok? Então, não nos dá liberdade por estarmos na graça a vivermos no pecado. Pelo contrário. Então, o Evangelho, como vemos hoje, né, essa liberdade da fé sob pretexto de graça, é um Evangelho corrompido, né? O que nós estamos vendo hoje. É uma falsa verdade. Eles voltam aos ensinos heréticos e religiosos que nós vimos anteriormente. Eles não adoram os santos, não praticam dogmas religiosos, mas usam, né, os rituais das religiões, né? Eles não usam os rituais das religiões também, mas substituíram pela essa graça mundana, essa graça que pode tudo, que você vem para Cristo e aí você pode tudo porque Cristo já cumpriu na cruz. Isso é uma abominação contra o Evangelho, tá? Eles esqueceram-se de se separarem do mundo. Então, era isso que eu tinha no meu coração para transmitir para vocês. Nós vimos hoje que não há como ser santo pelas nossas práticas religiosas, ok? Nosso modo de vestir, falar ou andar
né, ou falar, ou objetos que nós possamos carregar, ou seja, por nada que seja externo, né? Que seja externo. A Bíblia em si, por si só, é só um livro, mas ela lida, compreendida e praticada, ela se torna o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém? Então, era o que eu queria muito transmitir para vocês de todo o meu coração, de todo o Espírito que me foi derramado, essa obra da regeneração do Espírito Santo em nossos corações. Em Hebreus 10 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, de propósito, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Cristo não vai morrer de novo para te convencer daquilo que você já foi revelado e do que você tem que fazer. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, ou seja, a ira de Deus permanece sobre você. Aguarde, porque logo haverá um fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Mas irmãos, mas eu aceitei Jesus, eu me batizei e agora eu estou na prática do pecado aí, mas a graça me salvou e tal. O que está sobre você é condenação. Não é graça. A graça já foi derramada. Você não quer aceitar viver conforme a graça que lhe foi derramada. A graça tem um preço para pagar. Mas de graça, foi de graça. Foi de graça porque é uma obra que você não pode fazer. Você pode morrer por você mesmo? Alguém pode dar vida por você sendo pecador? Não. Deus fez isso, então foi graça, foi um favor que ele fez. Agora não diz que você pode pecar deliberadamente. Clara como água, né? Aí ele vai falar aqui da trindade de Deus. Olha a trindade de Deus, Paulo é extraordinário, né? Porque Deus derramou sobre ele essa eloquência de falar sobre o próprio Deus. Aqui nós vemos as três pessoas em 3 versículos, tá? Perdão, no versículo 29. 28 e 29. Quem rejeitava a lei de Deus, de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De quem que Paulo está falando? Do Velho Testamento. Está falando de Deus lá, da montanha, do Monte Sinai. Fogo, enxofre, falei fogo e enxofre, é do inferno. Fogo, relâmpagos, trovões, escuridão, o monte tremia. Esse Deus terrível, que é o Pai, o Deus do Velho Testamento, Yahvé, que é o Pai. Depois ele fala, então ele está mostrando a importância, ele falou do quê? Se vocês viverem na prática do pecado, já não resta mais sacrifício. Aí ele vem explicando, mais um terrível juízo de fogo que está esperando. Aí ele fala, ele faz a analogia com que a verdade do Evangelho, a verdade de Deus impressa sobre a humanidade. Então ele fala do Velho Testamento. Quando alguém rejeitava a lei, que era o mandamento de Deus sobre o povo, morria. Certo? Quão mais severo castigo julgam vocês, lá no Velho Testamento, Deus do Velho Testamento, Yahvé. Agora, quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Está falando de quem? De Jesus. E está falando o quê? Que a graça, propriamente dita, não tem poder sobre aquele que peca deliberadamente. Ora, então como essas pessoas vêm dizer para nós, ou vêm tentar convencer-nos de que a graça foi o suficiente e não preciso fazer mais nada? Mentira! Mentira! Heresia! Distorção do Evangelho. Paulo está dizendo aqui, se você pisar o Filho de Deus, se você profanar o sangue, o que é profanar? Invalidar o sacrifício, a graça que lhe foi concedida. Então você pisou, desobedeceu a lei, você é digno de morte. Você pisou o Filho, você é digno de morte. E agora ele vem complementar a triunidade de Deus. Pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado, Jesus. E insultou o Espírito da graça. O Espírito que nos regenerou. Então, alguém que vem para o Evangelho, se batiza e continua praticando deliberadamente pecados,
ele está negando a fé da qual ele confessou. E ele é digno de morte e de condenação. Tá, irmãos? Eu sinto que vocês não vão ouvir isso na internet, não vão ouvir isso nas pregações eloquentes, nas pregações, não digo eloquentes, perdão, mas as pregações assim muito que falam do homem como centro do Evangelho, porque a palavra de Deus não fala do homem como centro do Evangelho, fala do homem que precisa de regeneração, do homem pecador, do homem do pecado, ok? E esse era o fechamento que eu gostaria de fazer com vocês. Que, como eu disse lá no princípio, as dogmas religiosas não podem nos santificar, eles não têm poder sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito, ok? Deus é santo e exige santidade dos seus seguidores. Mas nós no pecado não conseguimos ser santos. Então Deus dá uma solução para nós, nos dando o seu Espírito, de maneira que nós então agora somos imagem e semelhança do seu Filho. A estatura de Cristo está em nós, derramada sobre nós por meio do Espírito Santo. E então somente desta maneira nós conseguimos sermos santos ao nível e ao padrão que Deus exige de nós. Então veja, mais uma vez nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo aqui, e que a forma de sermos santos é na forma e no padrão que Ele designou para nós, nos derramando sobre nós o seu Espírito. E agora temos que nos livrarmos do pecado e andarmos em conformidade ao que Ele propôs para nós. Amém? Então, queria destacar, dentro do conceito de santo, que aprendemos os seguintes pontos. O que é ser santo para Deus? É carregar o mérito de Cristo. Não é o seu. Você não vai conseguir. Sozinho, você não consegue. Mas não o que você pode fazer, mas o que Ele fez por você. Ser perfeito é andar com Deus, não é ser isento de erros. Andar com Deus nos faz reconhecer os nossos erros, né? Quem anda com Deus faz o que Ele manda, anda nos seus princípios. Ser separado, porque santo significa isso. E há muita gente que reconheceu Cristo como Senhor, se batizou e agora anda totalmente misturado com o mundo. Não é que anda no mundo, porque é lícito andar no mundo. Eu não posso ir lá no açougue do seu Joaquim, comprar 1 quilo de carne e pensar, né, que o seu Joaquim é católico e ele tem uma imagem lá que ele venera. Eu não posso dizer assim, eu não vou comprar a carne do seu Joaquim porque ele acredita naquela imagem. Isso não existe. O mundo inteiro, nós temos que conviver com o mundo. O fato do seu Joaquim crer naquilo não me obriga a crer naquilo. Então eu compro a carne, que foi feita por quem? Quem colocou o animal no campo? Quem deu a vida do animal para nós comermos, para nós nos alimentarmos? Foi o próprio Deus. Então nós, quando chegamos na nossa casa, nós consagramos, ó Pai, te dou graças por esse alimento que o Senhor me concedeu. E aquilo se torna santo. Ele não vai se contaminar, a carne não vai se contaminar com o ídolo que o seu Joaquim confessa, crê. Né? Então Jesus disse, Pai, te peço que não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Então Jesus nos livrou do engano, da heresia, da idolatria, mas nos livrando do mal, mas não nos tirando do mundo. Né? Se não fosse assim, nós aceitávamos Jesus, Jesus já nos matava, né? Nós morríamos e íamos para a glória com Ele, ou nos levava de corpo, né? E alma. Então, separados, muitos de nós vivemos não somente no mundo, mas misturados com o mundo, com as coisas desse mundo. O que você pensa, fala, faz, aponta para a sua preferência. Ser santo é viver separado, com a sua mente voltada para as coisas de Deus. Por isso, volto a dizer que nós não ministramos Santa Ceia para quem não é batizado e confesso seguidor de Jesus. Eu não posso servir algo, dar algo para uma pessoa que representa a natureza de Cristo, sua obra salvífica, sabendo que aquela pessoa não tem plena compreensão daquilo. Então, por isso que nós esperamos até que a pessoa realmente mostre um fruto
de arrependimento pelo batismo, para que ela possa participar com entendimento, com a compreensão racionalmente daquilo que ela está fazendo na Santa Ceia. Entende, irmãos? Mas esse é um outro assunto, só para pontuar isso. Então, eu quero só deixar mais uma anotação para vocês, mais uma observação para vocês, né? Quando você vier para Cristo, ou você que está em Cristo, os seus problemas não acabaram. Não quero decepcioná-los, mas é a verdade. O fato é que nós continuamos no mundo e vivendo as consequências do mundo, né? O problema é que quando nós aceitamos Jesus, a nossa alegria é tão grande, nosso gozo, a revelação para o nosso coração, nós fomos tão libertos que a gente acha que agora o Deus que nós conhecemos, todo-poderoso, que Ele vai simplesmente nos colocar numa redoma de vidro e acabaram-se os nossos problemas. Pelo contrário, quando nós somos revelados a Deus, antes do batismo, nós tínhamos as lutas às vezes muito piores. Só que nós tínhamos uma falsa sensação de que era assim mesmo. Mas com Deus nós achamos que agora nós temos um Pai que Ele vai nos blindar de tudo, que nada vai nos acontecer. E outro fato muito contundente é de que nós agora, ao conhecermos a diferença entre a luz e as trevas, nós sofremos muito mais do que sofremos antes, porque antes nós não ligávamos, antes estava tudo bem, né? Se nós abandonávamos nosso esposo, nosso marido, se nós traíamos, se nós pegávamos um dinheirinho aqui, outro dinheirinho ali, cometíamos alguma coisa errada, isso para nós era natural. É assim mesmo, todo mundo faz, eu posso fazer. Agora, nós temos o dobro da responsabilidade. Então, a sensação de que nós sofremos mais agora com Cristo é maior. Então, a gente fala, puxa, mas que decepção, estou sofrendo mais do que antes. Só que, irmãos, Deus nos dá livramentos e vitórias, e essas experiências, elas são notórias na vida de todo cristão. Todos nós passamos por grandes batalhas, mas Deus nos livra de todas, e Ele jamais deixará que um salvo, um regenerado dele, um filho dele, pereça injustamente, pereça, venha a morrer, venha a ser derrotado diante desse mundo. Pelo contrário, nós somos mais do que vencedores, amém? Então, eu deixo uma palavra de Tiago 1 para vocês que diz, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para os que o amam, ok? Então, quero deixar a doce paz do Senhor Jesus para você, que essas palavras possam realmente permear a nossa vida e o nosso coração. E encerramos aqui a quarta fase. Agora nós vamos para o nosso presencial e para saber quem vai decidir pelo batismo. Fiquem na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo.